Olá, amigos aprendizes. Hoje, capítulo 42 do livro Pão Nosso, o título é Sempre Vivos, baseado numa fala de Jesus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 27, em que ele diz: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso vós errais muito. E aí, Apolônia? Morte. Ah, eu adorei esse capítulo. Muito bom. Adorei, gente. Muito bom. Aliás, todos os capítulos desse livro é bom, né? Mas assim, eu gostei muito. Bom, é, nós novamente, porque a gente já falou isso, né? Então, por isso que a gente tem que falar novamente, né? Para que a gente não se prende na vida material. Mas para que a gente possa trazer para a vida material a vida espiritual. Ai, como assim? Então, a gente aproveitar os momentos da nossa vida material, porque infelizmente a gente não sabe quando é o nosso último dia, não tem previsão. É, 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 ela bate na porta e não te avisa, né? E aí, assim, então aproveitar enquanto você está na matéria para trabalhar a questão da imortalidade da alma, né? Que seria você trabalhar a questão da vida eterna. E, assim, os que nós amamos, né? E os que partiram, a gente vai encontrar em algum momento, em algum ponto aí, a gente vai encontrar. E Kardec fala muitas vezes da vida futura, assim como Jesus, né? E aí Kardec, ele traz muito isto também sobre a vida futura. E para que ela possa impactar na nossa vida presente, para que a gente possa trabalhar a nossa vida futura. Então, é, Jesus também falou muito, né, sobre a vida futura, bem como Kardec, e todos os grandes espíritos que a gente conheceu e que a gente sabe, também sempre falaram sobre isso aqui, né? E aí, assim, é, na verdade, a Igreja Católica, né? Eu não sei se é nesse capítulo que ele fala a respeito, mas que traz a questão da morte como sendo uma situação muito ruim. Na verdade, é ruim porque fica saudades, porque fica, né, a gente não tem a presença da pessoa amiga, né, da pessoa que partiu, da pessoa que você ama e tudo mais, entende? É, mas o que a gente precisa entender é que em algum momento a gente vai se encontrar. Quer dizer, a morte, porque o que morre é a parte física, mas o espiritual, ele continua vivo. E ele continua em um outro plano e em algum momento a gente vai se encontrar, certo? E quando Jesus faz aqui esse versículo, ele está falando com os saduceus. Por quê? Os hebreus, eles já acreditavam na vida futura. Os saduceus, não. Eles não acreditavam. E Emmanuel vem e traz esse versículo para que a gente possa compreender e aceitar esta vida futura e que usamos a palavra morte com mais equilíbrio, né? E não usar a palavra morte com medo, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo que as pessoas que a gente ama morrem, a gente tem medo de uma série de coisas, né? E, na verdade, quando o ser encarnado, se ele foi uma pessoa boa, né? Se ele foi uma pessoa que ele fez o seu papel, que ele cumpriu,
da melhor forma possível, se ele viveu bem, ele, na verdade, será liberto, né? Ele vai estar liberto da vida material, né? E é claro que para isso a gente tem que estar cumprindo a nossa função, cumprindo o nosso papel, fazendo o nosso papel. Ah, eu tenho que ser kardecista para cumprir o meu papel? Não. Eu tenho que ser católico? Não. Não importa. O que conta são as nossas atitudes e as nossas ações. Entende? E aí, né? Bom, então, para esse espírito, isto é uma libertação, né? E eles têm várias possibilidades, e quem está na vida material não tem. Então, como ser espiritual, o cara não tem dor, né? Não tem doença. Tem saudades? Tem, mas ele pode vir nos visitar, ele pode passar pela parede, pela porta, nós não, né? Então, aí fica a pergunta aqui de Emmanuel, né? Quem está morto? Quem é o verdadeiro morto? Né? E aí, né, tem até uma palestra que ele faz uma pergunta, acho que é Haroldo que faz uma pergunta, quem é os verdadeiros mortos? Porque às vezes a gente está vivo, mas a gente está vivendo como morto, né? Porque a gente não tem vontade, não tem desejo, não tem coragem para levantar, para modificar a nossa vida. Então, quem realmente está morto? O espírito que está lá ou a gente aqui encarnado que não quer fazer nada, né? Então, fica aí essa pergunta. A morte ela é uma atividade e não é por ser castigo, né? Você entende? Ou seja, nós seremos recolocados em nossos serviços. Então, o trabalho ele vai continuar. Então, ledo engano aqueles que acham que vão morrer e vão para o paraíso. E que lá no paraíso você não vai fazer nada, né? Pô, a gente cansa de não fazer nada, né? Fica aí deitado o dia inteiro numa cama. Você cansa, né? O que alguém vai estar abanando você com as penas de pavão ou sei lá o quê? Você entende? Isso não existe. O que existe são trabalhos e serviços que ela continua depois morte. Isto é para todos os espíritos que já faleceram? Não, não é, né? Porque a gente vai, quando a gente fala assim que a gente vai ter a lei do retorno, aqui consta muito a lei do retorno. Então, se eu fui uma pessoa miserável, se eu fui uma pessoa avarenta, se eu fui uma pessoa que prejudiquei muitas outras pessoas, com certeza eu vou estar numa situação muito, muito, muito difícil. Mas se eu levei a minha vida, se eu comprometi com os meus familiares, com os meus vizinhos, se quando eu pude eu fiz alguma coisa, tudo isto conta em benefício, né? E Emmanuel diz que a morte, ele é um mergulho em nós mesmos. Por quê que é um mergulho em nós mesmos? Porque tudo vai depender daquilo que a gente fez. Então, é um resultado da soma de tudo aquilo que eu fiz. Então, a morte, ela é realmente um mergulho em mim mesma, tá? E é claro que tudo depende de cada um, né? Para o espírito, a morte é quando estagnamos em revolta. Então, quando é que para o espírito a pessoa morre? Então, é quando ela está na revolta, quando ela está com mágoa, com ódio, com uma vontade enorme de estrangular um,
isto realmente é considerado a morte. E é por isso que o Evangelho nos chama para a vida, ainda que nós estejamos, ainda quando a gente está vivo na parte material, para que a gente possa compreender, buscar conhecimento como ser humano, né? E que a gente possa ter a oportunidade e dar a oportunidade a outros também, de os outros aprenderem como a gente. Então, a gente pode ser exemplo, a gente pode ser um bom ouvinte, a gente pode fazer por uma palavra que muda o dia da pessoa para melhor, mas também podemos fazer para mudar para o pior. E aí, o que a gente quer, né? E então a gente pode dar a oportunidade ao outro de criar e de fazer os outros acreditarem, né, que a gente está tentando evoluir e não atrasando a evolução nossa e dos outros, né? E quanto mais as pessoas evoluir, mais o planeta evolui. É, como o céu e o inferno, que muitos conhecem como um lugar, né? Porque o catolicismo colocou isto, né, muito bem. Então, o céu é o paraíso, né? É o paraíso onde você vai ter tudo, você não vai fazer nada, você vai ficar lá dias e dias e dias no bem bom, né? E o inferno já é um local onde você estará sendo queimado no fogo do inferno, né? E lá você vai permanecer para sempre. Mas o que nós ainda não entendemos que o céu e o inferno, ele não é um local, mas ele é um estado de como a gente se encontra, de como nós estamos. Então, eu, Apolônia, estou no estado do céu ou eu estou no estado do inferno? Tem dias que a gente varia, né? A gente nem sempre vai conseguir só estar no paraíso, claro. E a gente tem essas variâncias porque a gente está no caminho. Mas eu consigo algumas vezes estar no céu também, né? E então, nós, enquanto espírito, quando a gente desencarnar, a gente vai receber aquilo que nós plantamos. Eu não vou colher laranja se eu plantar abóbora, né? Então, se eu plantar coisas boas, eu vou receber coisas boas. Se eu plantar só tempestade, eu vou colher muito vento. É isso, Olívia, o que você pode completar. Olha, você fez uma colocação lá atrás falando de é, a morte de uma pessoa que teve uma vida tranquila, né? Como uma libertação. O que esse capítulo também me despertou, e é uma coisa que eu repito muito, que eu acho o mais fantástico do Espiritismo, que é desmistificar a morte, eu creio que compreender a morte é ter uma libertação ainda em vida. Porque eu vejo que tantas fontes de angústia das pessoas aqui, tantas fontes de falta de propósito, de a pessoa perdida ou se enfiando em viciações diversas, é muito falta de perspectiva do porvir. E aí tem aqueles lados, né, ou o céu e o inferno, como você colocou, como dois extremos, um beatífico e o outro queimando, que já não tem jeito, ou então o virar pó, ou então, como muitas pessoas vivenciam, uma angústia antecipada, justamente porque é uma certeza a morte, mas a gente não sabe quando vai ser, e aí a gente vivencia aquela angústia de assim, um dia eu vou morrer e ainda por cima pode ser por um meio de muito sofrimento. Isso nos dá, eu creio que nos dá um transtorno muito grande, tanto pensando em nós mesmos, no nosso momento, quanto no momento dos nossos queridos.
Então, cada vez mais, a cada dia, a gente tentar compreender um pouco essa visão que o Emmanuel nos traz, de que morte para eles é só uma transformação, só atravessar um estágio, eu acho que nos liberta de umas amarras e talvez nos motive na caminhada da reforma íntima. Porque aí, da forma como o Espiritismo nos apresenta, vem aquela questão que você falou. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Porque se a Não tô gente te planta ouvindo. aqui, Não tô te faz ouvindo. teste, Isso. voltando aqui então à gravação, eu não sei se o meu áudio ficou ruim para todo mundo ou só aqui num trechinho. Então, vou só contextualizar de novo que eu creio que essa compreensão que a gente tem de que a morte é só uma passagem para o outro lado, nos motiva na caminhada da reforma interior. Porque aí a gente pensa o seguinte: poxa, o que eu plantar aqui vai refletir na minha vivência no mundo espiritual. Então eu quero uma vantagem ao morrer, como você falou, poxa, acabam-se as doenças, os sofrimentos, eu visito os meus parentes, eu atravesso as paredes, só que em quais condições? Que condições a gente precisa ter para isso tudo? Que a gente vê lá um relato do André Luiz, quanto tempo até ele conseguir voltar para visitar a família? Ah, porque a espiritualidade não deixava? Não, é porque ele não estava na hora ainda. Ele não tinha preparo para o que ele ia encontrar aqui, né? A mulher já É, casada com outro, enfim. Mas se nós começamos aqui, em vida, essa mudança de mentalidade no que diz respeito à morte, aí a gente não vai querer morrer, nas palavras do Emmanuel, que é a gente se chafurdar no mal, que é a gente exato. se fechar com todas aquelas mazelas que você comentou, que fazem a gente ficar revoltado e que nos faz, tantas vezes aqui em vida, sermos mortos-vivos, né? Então, a verdadeira vida não ser aqui, e essa palavra que às vezes eles usam como morte ser só uma transformação, nos dá uma libertação para a gente realmente conseguir viver toda a nossa potencialidade possível aqui para um planeta de provas e expiações. Fantástico esse capítulo. Mais um que desmistifica É, para a gente a morte. é verdade. Outra coisa que é importante a gente saber é que não é porque morreu, virou espírito, que eles são adivinhos, que eles vão poder nos dizer o número da Mega Sena, que Importantíssimo isso. vão nos auxiliar na faculdade, enfim. Ninguém vira santo, né? Entende? É isso que a gente. Inclusive, esses no final que ele fala que morte para eles é esses que estão no mal, pode ser que esses mortos estejam conversando, estejam querendo nos guiar. Então, por isso, Esse, dobrar a atenção para a gente, igual aqui, que tem fake news, que tem gente que quer fazer golpe, golpe do Pix, não sei o quê. Imaginemos que é como se fosse um golpe do Pix do mundo espiritual. Um é, golpe lá de quem está morto, morto de verdade, morto no sofrimento, que está aqui querendo fazer a gente perder também toda a nossa potencialidade de vivenciar o bem. é verdade, é isso mesmo. É isso. Bom, Podemos fazer o nosso vamos. encerramento, então. Eu posso fazer hoje, aproveitando que a nenenzinha está muito quietinha aqui, vou fazer Tudo bem, essa tá gruxa bom. aí. Vamos lá, então, fechando os nossos olhos, relaxando os nossos organismos, tentando nos conectar mais profundamente com o nosso mentor individual, com os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, para nós aproveitarmos ao máximo esse momento de paz, de reflexão, para ver se o ensinamento entra ainda mais profundamente na nossa alma, que nós possamos mentalizar o nosso organismo todo iluminado, tratando as nossas mazelas físicas e mentais, que a gente possa é, ao longo do nosso dia, da nossa semana, cuidarmos bem desse nosso organismo, que é um vaso emprestado do mundo espiritual, para que a gente possa, inclusive, se alimentar sempre de coisas boas, para renovar as nossas vidas, pensando sempre em como podemos ser melhor a cada dia. Que nós possamos compartilhar essas energias com aqueles que convivem conosco, aqueles que estão dentro do nosso lar, nos ambientes de trabalho, de estudo, que possamos especialmente vibrar por aqueles que são mais difíceis ao nosso convívio, mentalizarmos as pessoas próximas que estão passando por situações mais desafiadoras, que a nossa energia possa levar paz e amor e renovação a esses corações, que toda a nossa vizinhança se beneficie desse amor, expandindo-se por todas as casas,
cobrindo toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso querido Brasil, mentalizando particularmente a cidade de Brasília para representar aqueles responsáveis pelo comando federal, estadual, municipal, envolvendo os três poderes, que todos aqueles envolvidos com a gestão pública possam ter seus corações tocados para cada dia trabalharem com mais amor e justiça social. Essas mesmas vibrações nós replicamos para os outros países do nosso globo terrestre. Que cada governante possa ter sua mente e coração despertos, em especial os locais mais desafiadores, aqueles que ainda enfrentam situações de guerra, guerras entre países, guerra interna, guerra civil, que os corações doloridos da população que passa por essa situação possam ter suas dores amenizadas, que a nossa vibração possa encontrar cada coração sofrido, desesperado, cada corpo dolorido e levar alívio e despertar de esperança. Que essa esperança possa também invadir o coração dos desencarnados, em especial aqueles que se encontram em sofrimento e também aqueles que persistem em prover o mal, em fazer o mal, que a nossa energia possa ajudar esses corações a serem despertados para o amor, para a salvação com o Cristo, né, como dizem. Que possamos, assim, deixar as nossas vibrações finais para a espiritualidade utilizar como for mais conveniente e que nós, a cada dia, possamos ser instrumentos da paz de Jesus, nos lembrando de praticar o bem ao nosso redor, onde quer que estejamos. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Abraço a todos.